Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer ter você aqui. Hoje a gente continua a nossa série a respeito da história da igreja, contada de forma resumida. E a gente vai tratar um período bem interessante da história, que vai desde a deposição do último imperador do Ocidente, Rômulo Augusto, em 476 depois de Cristo, até o que os historiadores chamam de o Grande Cisma, que foi a divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, que ocorreu em 1054 depois de Cristo. Tenho certeza que você vai gostar, fica com a gente até o final aí desse episódio. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreva, ative o sininho para que você receba sempre as notificações de postagens novas que ocorrem aqui. Dê o seu like e compartilhe com as pessoas. Bom, antes da gente começar a falar desse importante pedaço da história da igreja, que vai de 476 até 1054, é importante que você fixe logo na sua mente que o Império Romano nessa época ele era dividido em dois grandes blocos. O Império Romano Ocidental, onde a principal língua era o latim, e o Império Romano Oriental, onde a principal língua era o grego. Então, considerada essa divisão, a gente consegue notar, num primeiro momento, que as invasões dos bárbaros, elas não surtiram o mesmo efeito nos dois blocos. Então a gente percebe, depois de 476, com a queda de Rômulo Augusto, um impacto na invasão dos bárbaros muito mais forte ali no lado ocidental do Império Romano. E, consequentemente, as invasões dos bárbaros, elas afetaram muito mais a igreja que tinha a fala latina, a igreja ocidental, do que a igreja oriental. E só para a gente visualizar o que a gente fala aqui de Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental, o Império Romano Ocidental é o que hoje a gente tem ali como França, Espanha, Itália. E aí a gente se concentra mais na parte ocidental do Império Romano e a gente vê um movimento que depois da invasão dos bárbaros, o culto na igreja ocidental ele acabou sendo um culto muito mais voltado para a questão do pecado, ao arrependimento, um culto relativamente mais tristonho do que aqueles cultos que haviam sido empregados antes dessa invasão dos bárbaros, que era um culto que remetia sempre à imagem da vitória do Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe esse movimento na igreja ocidental, logo depois de 476, que é a mudança na dinâmica do próprio culto. Isso muito por conta das mortes, das perseguições. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa frisar aqui é que com essas invasões ali no lado ocidental, muito da cultura do Império Romano se perdeu. E uma das poucas instituições que preservou ainda o histórico do Império Romano Ocidental foi a igreja. Então a igreja ela foi ficando cada vez mais forte, muito por conta das características das pessoas que compõem essa instituição, que já tinham passado no momento anterior por perseguições e não abandonaram a sua fé. Então no lado ocidental a gente percebe uma alteração na dinâmica da vida no Império como um todo, mas a igreja ela se mantém e ela vira ali um grande símbolo ainda de resistência no que diz respeito à propagação do evangelho e à continuação do culto a Deus. E aí, em paralelo a isso, durante esse tempo, no Oriente, o Império Romano, agora chamado de Império Bizantino, ele continua existindo por mais de 1000 anos. E lá, no lado oriental do Império, a gente tinha uma postura do Estado muito mais forte do que a postura da Igreja, que acabava cedendo às vontades do Estado por todo esse longo período.
Também houve várias controvérsias teológicas que ajudaram as pessoas a se fortalecerem e entenderem um pouco mais a doutrina cristológica. E essas controvérsias, elas deram origem a várias igrejas dissidentes ou independentes que sobrevivem até hoje, que são chamadas de monofisistas ou nestorianas. É nesse período que surge essa nomenclatura e esses estilos de igrejas. E é nesse período também que surge uma nova ameaça fortíssima, o islamismo. E ele começa a ganhar terreno, principalmente ali na região oriental do antigo Império Romano. A gente está falando de uma religião nova, o Islã, que começa a invadir cidades importantes e que fizeram parte da história do cristianismo, como Jerusalém, Antioquia, Cartago, Alexandria, enfim. E ao mesmo tempo que o Islã ia avançando em termos territoriais, no oeste da Europa surgia um novo poder político dentro da região europeia, que foi dominado por um grande imperador conhecido, chamado Carlos Magno. E no ano 800 depois de Cristo, o Papa coroou Carlos Magno como imperador do Império. E com esse movimento, o que se pretendia era resgatar a história, a força, o poderio do Império Romano. Mas em que pese esse movimento político tem um destaque interessante, o Império Romano ele continuou por vários séculos ainda, mas ele nunca retornou ao seu estágio de glória e de poder original. E aí, consequência prática para a igreja é que o cristianismo, que antes atuava num eixo leste-oeste, agora começa a atuar num eixo norte e sul, né, do Reino Franco até Roma. E ainda que houvesse esse movimento e que parecesse que a igreja do lado ocidental tinha uma força maior, era muito difícil lutar contra o caos que havia se instalado com a invasão dos bárbaros. E as intrigas, as brigas, as disputas que ocorriam dentro da própria igreja, elas concorriam, elas favoreciam esse ambiente caótico que a gente percebe ao longo deste período. E é nesse cenário que a gente entende que a medida de ordem que se conseguiu formar assumiu o aspecto do feudalismo, onde a gente tem ali o senhor feudal adotando as suas próprias políticas e saindo para a guerra quando ele entendesse que aquilo era necessário, e por vezes esses senhores feudais, eles adotavam a prática do banditismo. E aí era no Oriente que a gente tinha um certo estabelecimento de ordem ainda. Algumas práticas da antiguidade ainda eram conservadas, e havia ainda uma produção interessante nos aspectos literários. No entanto, com esse cenário de avanço da religião islâmica, do lado ocidental, a conquista de pontos importantes pelos bárbaros em relação aos antigos habitantes ali do Império Romano, fez com que Constantinopla, lá do lado oriental, a capital do Império Bizantino, já por volta do ano 900 depois de Cristo, tivesse a sua atuação extremamente reduzida. A sua importância ela foi cada vez sendo mais depreciada. Lembrando que Constantinopla é derivada de Constantino, um grande imperador, inclusive aquele que a gente já comentou aqui, como sendo o responsável pela parada na perseguição dos cristãos, lá em 313, com o Edito de Milão. E nesse cenário, onde há uma divisão muito marcada entre Ocidente e Oriente, a gente percebe uma deteriorização do clima entre essas duas igrejas, até que a gente tem, em 1054, uma divisão definitiva que é chamada pelos historiadores
de um grande cisma entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A gente chegou no ano de 1054, passamos aí por mais um trecho importante na história da Igreja. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja acompanhando esses movimentos que aconteceram ao longo da nossa história. Fazemos parte da Igreja e passamos por todos esses períodos desde o advento de Jesus Cristo, e a gente está chegando cada vez mais perto dos dias de hoje. Fique com Deus, que Ele te abençoe, que Ele te dê cada vez mais um desejo de buscar conhecimento, tanto pela história do cristianismo, que na essência retrata e propaga a pessoa de Jesus Cristo, quanto um conhecimento a respeito do próprio Deus. Eu te espero no próximo vídeo, tenho certeza que essa série vai te ajudar bastante na sua caminhada cristã. Tchau, tchau!